Olá, costureira, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. E na aula de hoje que você vai aprender como cortar e costurar essa queridinha, ó, que é a nossa blusa latina. E se você está chegando aqui no canal hoje, seja muito bem-vinda. Eu sou a Cris Mesquita, professora de modelagem e costura, e eu amo compartilhar com vocês todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo dos 10 anos sobre esse universo que é maravilhoso. Me diz, quem aqui não quer ter o privilégio de poder fazer as suas próprias roupas? Então vamos comigo. E se você não está sabendo ainda da novidade, já está aberta a minha loja de moldes online que vocês tanto pediram. Agora finalmente vocês podem ter acesso, vocês podem comprar os moldes que foram desenvolvidos, testados e aprovados por mim. Eu vou colocar aqui na descrição o link do site para você poder estar adquirindo o seu molde. E a blusa latina é um dos moldes que está disponível para vocês lá na plataforma, tá? E você lá vai poder comprar ou a grade completa ou o tamanho desejado. Essa blusa você encontra ela do PP ao GG, então vai lá, escolhe qual é o tamanho que combina mais com você, se encaixa mais nas suas medidas, você compra, imprime, cola os seus moldes e depois você volta aqui para poder dar continuidade, caso você não saiba como funciona, né? A técnica de moldes digitais. Eu preparei um vídeo exclusivo só ensinando como que você pode fazer o seu molde digital, tá? Como você pode fazer para imprimir, colar, cortar, deixar todo prontinho, tá bom? Tem um vídeo só ensinando sobre isso. Já sabe como fazer, então vamos dar continuidade. Mas antes de colocarmos a mão na massa e fazermos a nossa blusa, eu quero mostrar para vocês, ó, detalhes dessa blusa, que ela é um xodó, dá pra vontade de ter uma de cada cor. Tem 3, já quero fazer mais, porque ela é muito bonita, fica elegante, ela é realmente um coringa. Você pode fazer com vários tipos de tecido, que fica muito bonito. Então vamos começar aqui, né, pela parte de cima. Temos aqui o nosso elemento principal, que é a nossa gola, a gola bem altinha, por isso que ela fica tão elegante, ela veste super bem aqui no pescoço. Temos esse franzido aqui, ó, na frente, para poder gerar o volume do busto, mas ela não é muito volumosa, então você vai se sentir super volumosa aqui, não, tranquilamente, tá? E temos aqui a famosa cava americana, que é essa cava que vem se abrindo aqui. Ela esconde bem, tá? A gordurinha aqui, não precisa ficar preocupado, ó. Ela não tá muito cavada não, tá? Ela tá mais fechadinha aqui mesmo. Temos costuras laterais e aqui na parte das costas, né? O fechamento da gola é com botão com 2 botões. Eu fiz com botão encapado, você pode fazer com botão normal sem problemas. E temos essa abertura para poder dar aquele charme na peça e poder entrar com a sua cabeça. E também temos, né, a nossa cava. E com relação a acabamento, tá? Ele tem um forrinho. Aqui, essa blusa dá pra ver que tem um forrinho que ele acaba bem aqui, dá pra ver o contraste, porque esse tecido é um pouquinho mais transparente. Então ela vai ser forradinho aqui nessa parte do busto para poder fazer um acabamento que fica, ó, perfeito. Eu fiz ela apenas com a minha máquina de costura reta, então não precisa se preocupar em ter overlock, que com a reta você consegue fazer sem nenhum problema. Mesclando técnicas como costuras embutidas e costura francesa, fica, ó, perfeito essa blusa. E com relação a tecido, ela gasta bem pouquinho de tecido, se não me engano eu gastei ou foi 1 metro ou foi 1,20 m. E com relação a tipo de tecido, você pode estar trabalhando com viscose, viscolinho, crepe, sempre trabalhando com tecidos mais fininhos, mas sempre já também muito transparente, para que você possa, né, com 2 camadas ser suficiente para esconder pelo menos ali o seu sutiã. Mais dicas de tecido, quantidade e aviamento necessários para fazer a sua blusa estão na ficha técnica. Então assim que você compra o molde da blusa, você automaticamente recebe a ficha técnica com todas as especificações, com todas as dicas preparadas especialmente para vocês, tá bom? Então vem bem completinho. Já está com o seu molde prontinho aí, então vamos colocar a mão na massa, vamos praticar e fazer agora a nossa blusa latina. Vamos para a parte prática da nossa aula, onde vamos aqui cortar o nosso molde, cortar no tecido e depois vamos costurar a nossa blusa latina, que é essa blusa maravilhosa que vocês me pediam muito. Então, eu estou aqui com a minha modelagem já toda montada. Então, eu trouxe aqui para vocês verem como que vai ficar mais ou menos depois de quando vocês tiverem, né, montado a de vocês também. Então, temos aqui a parte das costas, a parte da frente, bem como o revel, tanto costas quanto frente. E, além disso, vamos ter aqui também a nossa gola. São essas 5 partes que compõem a nossa blusa.
Então, com relação à questão de acabamento, vamos fazer acabamento com revel, tá bom? Aqui nas costas nós vamos ter uma abertura, como vocês viram, para poder passar a cabeça, né? Vamos ter botãozinho na parte da gola também. E aqui nesse molde ele sempre vem bem explicadinho, tá? Então eu quero que vocês prestem atenção a todas as informações. Aqui eu dou sugestão de quantidade de tecido e de tipo de tecido que vocês vão precisar, bem como todos os materiais necessários para fazer a peça. Então, coloquei informações, né, de dobra de tecido, quantas vezes você vai cortar no tecido. Então, aprendam bem a como ler as informações contidas no seu molde, que isso é muito importante. Então, que já está tudo montado, já juntei aqui todos os papéis, estou com a minha modelagem aqui inteira, vou começar a cortar. Lembrando que todas as modelagens, elas já possuem margem de costura, tá? De 1 centímetro. Então, não precisa se preocupar em adicionar margem, que já está tudo prontinho aqui. Tá? Então, agora eu vou cortar aqui, separando todos os meus moldes. Eu vou gravar para vocês acompanharem esse processo. E um detalhe, se vocês tiverem dúvidas de como montar os moldes de vocês, eu já tenho um vídeo aqui gravado ensinando como que você pode entender a logística de como montar os seus papéis, unir, né, esse quebra-cabeça e assim deixar inteiro a sua modelagem no tamanho real, combinado? Então, vamos lá cortar aqui. E lembrando que esse molde aqui e outros você encontra no meu site e o link tá na descrição. Tá? É só você comprar lá e fazer. E as aulas você tem acesso por aqui, tá bom? Então vamos lá recortar. Então, já temos aqui, ó, todas as nossas peças do molde cortadas. E a única peça que vai ter pix vai ser a nossa gola. Então, toda vez que você vê esses tracinhos aqui, ó, na sua modelagem, isso significa pix, tá? Esses pix vão nos ajudar a ter como referência onde costurar a nossa blusa aqui na gola, tá bom? Então, ó, faça esses pix aqui, ó, na modelagem, que vai ficar mais fácil na hora que a gente for cortar no tecido. Então, molde já todo cortado, vou agora pegar o meu tecido para cortar a blusa no tecido. Agora, no processo de corte, eu já estou aqui com o meu tecido e, que nem eu falei, aqui no próprio molde tem várias sugestões de tecidos que vocês podem estar trabalhando, tá? Eu daria preferência para o tecido que seja fino, mas que não seja tão transparente, até porque o nosso revel, ele vai só até aqui abaixo do busto, mais ou menos. Então, se você não quiser uma blusa transparente, eu te indico um tecido um pouquinho mais grossinho, tá bom? Que não seja tão transparente assim, mas ele precisa continuar sendo fino. Você precisa ser fino, fluido, mas não transparente, combinado? O tecido que eu vou estar trabalhando aqui é este viscolinho, que eu acho lindo, ó. Ele com 2 camadas, ele fica muito bom, porque vai ser a camada, né, do forro e a camada do tecido da blusa normal. Então fica bem bom. E aí o que acontece? Aqui a gente vai trabalhar um pouco diferente, porque vocês podem ver que tanto a frente quanto as costas é na dobra do tecido. Então a gente precisa trabalhar de uma forma diferente, justamente para dar espaço para tudo ficar na dobra do tecido. Então eu vou pegar aqui, ó, essa aqui é a minha parte da orelha, então sempre vou dobrar nessa direção da orelha. Só que o que acontece? Nesse meu caso aqui, desse meu tecido, tá vendo que a minha orelha, ela tá meio repuxando aqui o meu tecido, ó? Isso acontece, isso é normal, tá? Acontecendo essa parte da orelha. Então, por conta disso, para isso não interferir no meu corte, eu vou só eliminar essa orelha. Só cortar ela. Que cortando ela aqui agora, ó, ficou retinho, tá vendo? Então, agora o que você vai fazer? Ó, você vai dobrar e você vai dobrar o suficiente
para encaixar aqui, ó, o seu molde. Tá vendo? Deu a largura certinha, não precisa dobrar mais do que isso não, tá? Pra gente não desperdiçar tecido. Então eu vou colocar aqui, ó, na dobra do tecido essa parte da frente e vou colocar aqui na dobra do tecido também, só que o revel das costas, tá? Porque o revel das costas, ele é maior do que o da frente, então compensa, tá? Um lado com o outro. Então eu vou colocar aqui, ó, o revel das costas e a parte da frente. E aqui no revel das costas, essa partezinha aqui de cima, ela é justamente pra ficar abertinha assim mesmo, tá? Vai ficar no dobro do tecido só essa parte reta, essa outra parte aqui é pra gente abrir, pra dar um espaço, né? Pra poder colocar o abotoamento, fazer a abertura da nossa blusa, vai ser aqui, nessa parte do centro das costas. Então, tudo certinho, vamos alfinetar e cortar. Lembrando que os moldes já têm margem de costura, então é só recortar tudo em volta. Vou reservar o que eu já cortei e venho de novo agora, ó. Vou abrir aqui e vou dobrar novamente. E aqui é aquela mesma coisa, você vai precisar dobrar só o suficiente, ó, pra encaixar a sua blusa. E lembrando que os dois aqui, ó, vão ser na dobra do tecido. Agora vamos com revel da frente e a parte das costas da blusa. Prontinho, então agora o último elemento que falta é a parte da gola. Então tá vendo, realmente é uma blusa que gasta pouco tecido, ainda sobra um pouquinho pra gente cortar os outros, né? E fica aí também um retalho, não tem como. Tá, então agora a gente vai procurar aqui, ó, alguma posição que encaixe bem a nossa gola. E aqui na gola você vai cortar bem direitinho, posiciona os alfinetes bem, coloca bastante alfinete para não sair do lugar, tá? Então tudo posicionado, vamos aqui, ó, recortar. E aqui na parte da gola, vamos fazer aqueles piques que a gente tinha marcado, ó. Faz um piquezinho pequeno, não precisa ser muito grande não, tá? E aí a gola, ela vai precisar de entretela, então eu vou já na entretela, mas antes, só vou aproveitar aqui esses retalhos de tecido para poder cortar o viés, pra gente poder fazer as azelhas, né? Que vão ser aquelas casinhas que a gente vai usar para fechar a gola na parte das costas. Então, você vai pegar um pedaço de tecido que tenha sobrado e você vai ver onde que é a diagonal do tecido, tá vendo? Ó? Vai ser geralmente a parte que vai ter mais elastano, ele vai esticar mais, mesmo que ele seja um tecido sem nenhum elastano, tá vendo, ó? Que nem o meu caso, na questão aqui, ó, da trama e do fio reto, ele não vai esticar, mas na diagonal vai. Então, você vai pegar e vai cortar bem aqui, ó, na diagonal, que vai ser a linha do viés, para cortar essa tirazinha, que vai ser a tira que a gente vai usar para o nossos botões. Não precisa de uma tira muito grande não, tá? Então, eu vou pegar isso e vou deixar um pedaço também para fazer os botões, que vão ser botões encapados. Então, a parte aqui do tecido já foi. Vamos só agora cortar a entretela para a gola. E a entretela que eu vou usar é a entretela de malha. Essa entretela é simplesmente maravilhosa. Toda costureira precisa ter
estoque dessa entretela, tá? Que a gente usa muito em muitas peças. Então, aqui na entretela é só você cortar do mesmo tamanho. Lembrando que tem que cortar 2 vezes, tanto no tecido quanto na entretela, tá? Prontinho, então, ó, todas as peças já cortadas. Vamos agora reunir tudo e ir para o próximo passo, que é costurar e dar vida à nossa blusa latina. E vamos com a parte da costura da nossa blusa mais amada, que é a blusa cava americana, conhecida como a blusa latina por aqui. E vamos lá aprender como costurar. Essa blusa tem uma costura bem simples, vai ser rápido essa aula, vocês vão ver que a montagem dela vai ser daquelas montagens que a gente faz rapidinho, que dá pra gente cortar, costurar e usar no mesmo dia. Então, vou separar aqui o que é revel do que é a nossa blusa, tá bom? Porque a gente sabe que o revel ele é mais curtinho, né, do que a blusa, então eu vou colocar aqui, ó, revel para um lado, tanto frente quanto costas, e blusa para o outro lado, só retirando aqui, né, as modelagens, tá bom? E eu vou reservar, por enquanto, o revel. Vou ficar só com a parte da blusa. Então, o que acontece? Eu estou aqui, ó, com a parte das costas e aqui a parte da frente. Vou começar costurando essa blusa. Essa blusa vai ser toda feita na máquina reta, tá? Eu não vou usar nada de overlock. Então, por conta disso, nas laterais vou trabalhar com costura francesa. Então, eu vou unir aqui as laterais com costura francesa. Então, o que eu faço? Eu vou primeiro, ó, costurar avesso com avesso, tá? Meu direito tá virado aqui pra cima. E eu vou juntar primeiro fazendo uma costura bem fininha aqui na ponta. E eu vou fazer primeiro essa costura fininha dos dois lados, depois eu faço o acabamento de uma vez só, tá? Então, fiz a primeira costura, se você perceber que em algumas partes ou ficou desfiado, ou que ficou um pouquinho mais larga a costura, você pode vir aqui, ó, com a tesoura refilando, cortando essas partes, tá? Mas não corta muito, porque senão pode ser que tenha o risco depois da sua peça desfiar, se abrir a costura, tá bom? Então, não precisa cortar tão próximo à costura, não. Prontinho, então já fiz o refilado, agora eu vou, ó, desvirar a minha peça. Para agora estar fazendo, ó, a costura francesa, que é para fazer o acabamento embutindo aquela costura anterior que a gente tinha feito. Então, aqui vai ser uma costura um pouquinho mais larga. Prontinho, fechadas as laterais, o que eu vou fazer? Eu já vou partir aqui para fazer a barra, tá? Já vou deixar a barra pronta. Então, aqui na pontinha eu venho, vou dobrar. Primeiro, vou fazer uma volta fininha, depois eu faço a outra volta. Então, fiz a primeira costura, agora eu venho fazendo a segunda.
Prontinho, então ó, o corpo da nossa blusa já está pronto. Eu vou repetir exatamente o mesmo processo com o revel, fechando primeiro as laterais e depois fazendo a barra. Prontinho, então já temos também um revel já todo feitinho. Então agora nós vamos unir revel com a blusa para fazermos assim o acabamento aqui das cavas e da abertura das costas. Então tenho aqui minha blusa, vou colocar aqui o revel do avesso para poder unir aqui as laterais. Ó, coloquei aqui os alfinetes, vou mostrar pra vocês se ia fechar. Vamos fechar aqui as cavas, tá vendo? Aí aqui nas costas eu vou fechar também aquela abertura que a gente fez nas costas e a outra cava. O decote aqui da frente, ó, esse maiorzão. E essas pontinhas aqui em cima das costas a gente vai deixar aberta, tá? Então vai ser só a abertura das costas e as duas cavas. Costura feita, agora vamos fazer pix aqui, ó, principalmente na parte da lateral aqui da cava, sabe? Pra poder virar melhor. E aqui no centro costas, fazer um corte lá até chegar no finalzinho lá do V que você costurou. Pra gente poder desvirar e ficar perfeito. Agora que já fizemos os piques, agora eu vou desvirar, ó. E já temos aqui a nossa blusa já com acabamento, tá vendo? Estamos quase já lá, gente. É só agora depois fazer a gola e aplicar a gola. Agora eu vou fazer aquela costura de arremate aqui, ó, no revel, pra ficar com as costuras bem assentadinhas. Eu não quero deixar elas assim não, tá? Antes de passar eu gosto de fazer isso. Então, só pegar aqui, ó, a costura da cava, por exemplo. Só pegar esse excesso de tecido que sobrou aqui, ó, você vai jogar pro lado do revel e vamos passar uma costurinha aqui, ó, bem na ponta, em toda a cava. E vamos repetir o mesmo processo aqui, ó, nas duas cavas.
Então, aqui na parte das costas não vai dar pra fazer na cava toda, né? Mas você faz até onde você conseguir. E agora vamos repetir o mesmo processo na outra cava. Perfeito, então agora que já tá tudo costurado, eu vou lá no ferro para poder passar e assentar essas costuras e deixar o revel no lugar dele lá certinho. E já volto. Vamos agora então para a parte da gola. E para a gola, ela já está toda entretelada, tá? Os dois lados eu já entretelei. Se você não sabe como entretelar, tem um vídeo só explicando como fazer isso. E antes da gente costurar a gola, a gente precisa fazer nossas azelhas. Lembra que a gente deixou cortado uma tira de viés? Então, com essa tira de viés, vamos fazer as azelhas para colocar aqui na nossa blusa. E vão ser 2 azelhas, tá bom? Então, estou aqui, ó, com a minha tira de viés. E eu vou pegar alguma linha de bobina que eu tenho aqui, tá? Uma linha normal. E eu vou, ó, medir maior do que a minha tira. E aí agora eu vou deixar essa linha um pouquinho mais resistente, então eu vou passar aqui umas 4 linhas, tá bom? Algumas 4 pernas aqui de linha, pra ficar mais resistente. Beleza, e agora aqui, ó, em uma das pontas, eu quero que você dê um nó, mas tem que ser um nó bem generoso, tá? Tem que ficar bem grossinho, não pode ser um nó muito fininho não. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tem que ser um nó de responsa, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, uma das extremidades aqui, ó, da tira de viés. Você vai colocar aqui a sua linha amarrada. E aí, você vai dobrar a sua tira aqui no meio. E aí, você vai primeiro, ó, costurar aqui, só que tem que ser uma costura embaixo do nó. Depois a gente vai costurando para baixo. Então, vem aqui, vou colocar aqui para fazer uma costura embaixo do nó, tá? E faz uma costura bem reforçada. Prontinho, ó, você vai deixar sua linha, sua agulha enfiada no tecido. Você vai girar aqui, ó, a sua tira de viés. Você vai sempre deixar a linha no meio e vai dobrar assim o viés e vamos costurar aqui, ó. Agora você tem que tomar cuidado para você não costurar a linha. Costurar apenas o tecido, tá? E fazer uma costura aqui fininha, porque é bonito deixar a nossa azelha mais fininha. Mas se não conseguir, pode deixar mais grossinho também, não tem problema não. Aí agora você vem cortando aqui o excesso de tecido. E agora, com essa linha que ficou sobrando aqui embaixo, a gente vai, ó, desvirar aqui o nosso rouleau. O iniciozinho dá um pouco mais de trabalho, só que depois que ele vira, ó, tudo vai fluindo agora perfeitamente. E já temos aqui nosso rouleau todo pronto. A gente pode tirar essa linha aqui. E aí, nós vamos precisar de 2 tiras pequenininhas, tá? Então, eu tô aqui com 2 tirazinhas de 6 centímetros. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu rouleau, vou dobrar ele assim ao meio, ó. E nossa azelha tá pronta. Aí eu vou passar uma costurinha aqui embaixo, só pra deixar já ela bem fechadinha. Pronto, agora eu já tenho as minhas 2 azelhas aqui prontinhas. Então, agora você vai pegar a sua gola e uma dos lados aqui, vamos posicionar as azelhas, lembrando de deixar a margem de costura em cima e embaixo, tá?
Pronto, então agora a nossa gola já tá pronta pra gente costurar. Como que a gente vai fazer isso? Ó, vou colocar aqui uma gola por cima da outra e eu vou passar uma costura, fechando aqui, aqui e aqui. Essa parte de baixo eu vou deixar aberta, tá? Então, vou cortar aqui a extremidade, ó. E fazer pix aqui, em toda a gola. E a gente pode desvirar. E a nossa gola aqui tá prontinha, vou lá no ferro para poder passar, pra gente poder aprender como aplicar a gola na nossa blusa. Já temos aqui blusa passada, gola passada. Vamos agora fazer a última parte da montagem da nossa blusa, que é unir. Aplicar, né, a gola na nossa blusa. Mas primeiro, a gente vai precisar nessa parte da frente franzir, gerar aquele franzido que deixa a nossa blusa bem bonita, né? Então, já está aqui, ó, com o revel feito, eu vou pegar apenas a parte da frente e nessa parte aqui de cima eu vou passar a linha do franzido. Lembrando que a linha do franzido, você coloca na sua máquina no ponto mais folgado e vamos franzir aqui. Eu gosto de franzir com 2 linhas. Prontinho, então já passamos aqui as 2 linhas. Você vai pegar as linhas da bobina. E vai puxar, ó, pra poder franzir. E quanto que você vai franzir? Então, você vai franzir o suficiente para encaixar na sua gola. Você vai ver aqui na parte da frente, ó, que nós temos esses 2 piques aqui, ó. Então, você tem que franzir o suficiente para encaixar nesses piques. Ó, aqui no meu já foi, então vou amarrar aqui as pontas para não desfazer o meu franzido. Vou distribuir aqui para ficar bem uniforme. Pronto, então agora vamos aplicar a gola na blusa. Então, vocês já tiveram mais ou menos uma ideia, né? Vou começar aqui pela frente mesmo, então você vai pegar esses piques aqui, ó. E vai colocar aqui a parte da frente. E aí aqui, ó, atrás, nesse outro pique que é o mais próximo do centro, é onde você vai colocar a parte das costas. Fiz um lado, agora eu vou pro outro. Então, agora vamos passar uma costura para segurar a blusa aqui na gola. Prontinho, então já temos aqui, ó, uma gola aplicada em uma blusa, na nossa blusa, tá vendo? Só falta agora a gente fazer a questão do acabamento aqui, ó, da gola, né? Que ela tá aqui, ó, toda feinha, bichinha. Então, vamos aqui dar um trato nela. Então, o que você vai fazer, ó? Vou pegar aqui na parte do centro das costas e eu vou, ó,
desvirar assim a minha gola e eu vou colocar a parte da blusa aqui, ó, pra dentro da minha gola. E eu vou começar a fazer uma costura pra lá. Não vou conseguir fechar tudo, mas eu vou conseguir chegar até aqui a parte da frente. Então eu vou fazer isso de um lado, depois eu venho fazendo do outro e vai me sobrar um buraquinho aqui no meio e eu faço acabamentozinho na mão depois, tá bom? Mas vamos lá, passo a passo. Aí você vai costurar aqui, ó, na parte da frente, o máximo que você puder. Vamos cortar a linha, vamos cortar aqui esse excesso na pontinha e vamos puxar aqui pra desvirar. Então, ó, já temos um lado aqui já, ó, embutido. E eu vou fazer a mesma coisa pro lado de lá. Então, é só pegar, desvirar assim a gola, ó. Você colocar a blusa pra dentro e vai puxar aqui, ó, a gola. Então, como foi pra vocês, vai ficar um pedacinho aqui, ó, sem costurar. Aí é só você colocar pra dentro, ó, e depois você vem aqui, ó, na mão pra poder fazer o acabamento que ele fica aqui, ó, todo embutido. Tá vendo? Então, essa blusa aqui, gente, ela já está toda montada. Só falta a gente fazer aquele acabamento interno. Colocar os botões aqui na parte das costas, né? Passar no ferro. Vestir e arrasar por aí com a nossa blusa latina. Agora, é só fazer uma de cada cor. Me diz só, ela não é simples de ser montada? É muito simples, é muito rapidinho. Então, menos de uma hora e pouquinho, a gente consegue fazer esta blusa linda. Espero que tenham gostado da aula. E assim chegamos ao final de mais um vídeo do canal. Se você chegou até aqui é porque já está com a sua blusa latina prontinha para você arrasar. Espero muito que vocês tenham gostado e não se esqueçam de compartilhar comigo, que eu gosto de acompanhar como está a evolução de vocês na costura. Então vou colocar aqui meu roupa para vocês me marcarem e qualquer dúvida podem mandar uma mensagem aqui, podem comentar que eu vou estar respondendo cada um de vocês, tá bom? Um beijo e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau!